Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos, um vídeo de Maratonando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A gente vai tratar hoje de matrizes de referência para avaliação, né? Você sabe o que é SARESP? Não sabe o que é SARESP? Tudo bem, cola na minha que você aprende, vai brilhar. Vamos lá? SARESP é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. É a avaliação de larga escala, ou seja, tem a abrangência do tamanho do Estado de São Paulo, do sistema público de São Paulo. E para monitorar o estabelecimento aí de metas para melhoria da qualidade da educação no Estado, de uma maneira que seja impetrado, né, políticas públicas de forma objetiva, de forma clara, precisa de uma avaliação. Também para promover os ajustes necessários, né, quando, onde e se houver necessidade de ajustes. Belezinha? Vamos lá aprofundar no assunto e resolver questão também. Então, a gente agora já sabe o que é SARESP, não é mesmo? Olha aqui, ó, vamos lá, ó. SARESP, tá? SARESP é o quê? O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Belezinha? Bom, vai utilizar aí procedimentos, sabe? É uma metodologia própria, específica aí desenvolvida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para coletar os dados sobre o desempenho dos estudantes. Então, o SARESP está aqui para, ó, coletar dados a respeito do desempenho dos estudantes, né, do alunado do Estado de São Paulo, do sistema de ensino do Estado de São Paulo. Sempre nos anos ímpares, tá bom? Menos o primeiro, né? Primeiro ano de alfabetização, não vai ter avaliação, né? Então, o SARESP ele vai acontecer sempre, deixa eu apagar isso aqui, né, que a gente já identificou o que é, ele vai acontecer sempre nos anos ímpares. Olha só, então, uma prova aplicada, né, anos ímpares. Anos ímpares menos o primeiro ano. Então, é assim, olha, no ensino fundamental, terceiro, quinto, sétimo e nono anos do ensino fundamental, nos anos ímpares, tá? Menos o primeiro, que você já sabe que é a alfabetização, não vai ser submetida a uma avaliação. E no ensino médio, só o último ano, terceiro ano do ensino médio. Belezinha? Bom, antes do SARESP, o Estado de São Paulo utilizava outro sistema de avaliação. Ele utilizava, ó, o SAEB, tá? O SAEB. E o SAEB o que é? É um sistema de avaliação nacional, tá? Mas partiu daí, né? E foi o Estado de São Paulo partiu daí, partiu do SAEB e foi implantando mudanças e ajustando aí as métricas, né? Sempre às necessidades do Estado e no sentido de responder à avaliação com o que o estudante deveria ter aprendido. E aí foi estabelecendo então uma base comum curricular que pautava, que orientava aí a prova, né? O SARESP. Bom, por falar em currículo, né? Tem o que aqui no estado de São Paulo, ó, o currículo paulista, tá? O currículo paulista. E essa proposta curricular, né, de São Paulo, ela é referência para todas as escolas da rede estadual e também no currículo paulista tem metas, né? Metas de aprendizagem, ó, metas de aprendizagem, tá?
e meta de aprendizagem para cada área, inclusive conteúdo de cada disciplina, tá? Então, essas metas de aprendizagem são por área e também por disciplina, tá? E o que se espera que esses estudantes saibam, né? Que eles aprendam em relação a, e aí a ligação direta com a BNCC, competências e habilidades, isso aí, tá? Então, tá aí ligado com competências e também com as habilidades, tá? Essas competências e habilidades serão observáveis, serão avaliadas. Então, foi assim que as matrizes de referência foram elaboradas, tendo por base o quê? O currículo paulista. Então, a base é o currículo paulista para a matriz de referência, né? E as orientações também a respeito das avaliações, tanto nacionais como o próprio SAEB, né? E também até avaliações internacionais, como, por exemplo, o PISA, né? Que é um sistema de avaliação internacional, tá? Vai avaliar aí vários estudantes com um ano específico, enfim, não é o objeto nosso aqui, a gente só vai citar, tá? Tem outros vídeos que eu falo um pouco melhor a respeito do PISA, mas aqui nós estamos com foco no SARESP. Bom, então, olha só, Estado de São Paulo, quando ele estabelece, então, essas matrizes de avaliação, a intenção, qual que é da Secretaria de Educação? É avaliar a base, a origem, a referência. Por isso que se chama matriz de referência. Do que? Da aprendizagem, né? Então vai olhar para situações de aprendizagem e situações de ensino. E essa matriz de referência, ela pode ter inúmeras finalidades, sendo que o mais importante é a capacidade de sinalizar, de indicar, né, as estruturas e os conhecimentos que vão ser construídos aí pelos estudantes. Bom, então, no SARESP, a matriz foi elaborada a partir da proposta curricular. Isso aqui que você tem que ter bastante clareza, tá? A matriz de referência foi construída a partir do currículo paulista, tá? Sendo que os conteúdos, habilidades, né, da proposta para cada ano de escolaridade e disciplina tem lá seu conjunto, né, de matrizes, vai indicar o quê? As bases conceituais da matriz de avaliação. Foi assim que nasceram, né, essas referências. São referências que vão possibilitar a elaboração das provas a serem realizadas aí pelos estudantes. E essas provas, olha só, o que tem nessas provas? Elas têm o quê? Indicadores, ó, indicadores, tá? Tem vídeo aí no canal, tá? A respeito também do Maratonando, tem dos indicadores, depois você dá uma olhada se é que já não viu, tá? Bom, e o que indicador faz? Indicador indica, né? Ele indica, ele dá pista, ele dá sinal. Então, não se esquece, tá? Assiste o vídeo de indicadores de qualidade, que aí vai fazer todo sentido para você, tá? Bom, os indicadores de qualidade, eles fazem parte aí do quê? De uma escala de proficiência. E essa escala de proficiência, né, é que vai apontar o quanto cada estudante ou cada escola realizou ali daquela avaliação proposta. Essa escala de proficiência, ela estava primeiro, né, na mesma métrica do SAEB. E só depois de 2007 é que foi possível fazer comparações entre o SAEB e o SARESP, e aí o Estado de São Paulo adotou a prova do SARESP. Belezinha? Agora, olha só. A gente está falando de, ó, avaliação, ok? Então, estamos aqui falando de
avaliação. E aí, a gente tem que considerar o seguinte: aqui em cima, a gente vai colocar os conteúdos. Aqui, habilidades. Ó. Aqui, competências. Desse lado direito aqui vão ficar os níveis, ó. Níveis de desempenho. E para este lado, a escala, que a gente acabou de falar, né? De proficiência. Aqui, nesta base, né? A gente vai, então, discriminar as áreas do conhecimento, ou seja, matemática, língua portuguesa, ciências da natureza e ciências humanas, tá? Bom, aí aqui avaliação, tá? Avaliação com o quê? Com a sua tarefa de avaliar, de observar o cumprimento social da escola, né? Se a escola está cumprindo com a sua função social, que é proporcionar aprendizagem dos estudantes, né? Aos estudantes. Bom, aqui, né, na escala de proficiência, está representando o quê? O domínio dos conteúdos e das habilidades, tá? Que são alcançados aí pelos estudantes. Daí a gente pode analisar o nível de domínio das competências que foram avaliadas. Aqui do outro lado, a gente está relacionando com o que? O objetivo do SARESP, ou seja, os conteúdos com as competências, tá? Então, níveis de desempenho, a gente está ligando aqui, olha, conteúdos com competência, escala de proficiência, conteúdos com habilidades. Bom, em outras palavras, avaliando se os professores estão ensinando os conteúdos que se espera para cada ano de escolaridade e se os estudantes estão aprendendo e com qual nível eles dominam essas competências avaliadas. Bom, aqui na esquerda a gente tem as habilidades, tá? Essas habilidades, elas permitem uma análise, né? A partir da escala de proficiência, o nível que os estudantes vão dominar de competências cognitivas de cada uma das disciplinas, das áreas do conhecimento. Já os conteúdos e as competências, tá? Que são as formas de raciocinar, de tomar decisão, se referem às diferentes habilidades que vão ser analisadas nas respostas dos estudantes em cada questão da prova. Então, a gente pode dizer que as habilidades vão funcionar como indicadores, indicadores, podem ser usadas na avaliação, a gente não sabe, né, se vão utilizar essa nomenclatura e indicadores, mas você pode ouvir também como descritores, tá? Porque indicam, né, as aprendizagens ou descrevem as aprendizagens, então serão os descritores, tá? Descritores, tá? Então, são as habilidades que vão funcionar como indicadores ou descritores das aprendizagens que se espera que os alunos tenham realizado. E é assim que as habilidades podem e devem, né, ser mensuráveis, né, observáveis. É assim, então, que elas vão identificar. E mais, quando se indica uma habilidade, dá para elaborar a questão para ser avaliada. Representa aí a possibilidade de ser um indicador também, tá? Agora, em relação aos conteúdos, né, nenhuma avaliação vai dar conta de avaliar tudo, tá? Nenhuma. Portanto, essa matriz de referência, ela vai representar o quê? Escolhas.
um recorte do conteúdo do currículo paulista e vai privilegiar algumas competências e algumas habilidades. Então, a gente tem que ter bastante clareza, né, de que a matriz já é um próprio recorte, tá? Então, vamos anotar aqui para não esquecer, né? Ó, a matriz, ela é um recorte das aprendizagens. Ok? Que o currículo paulista possibilita, tá? Bom, as estruturas mais gerais das disciplinas e as competências mais gerais, né, vão ser ali avaliadas. Tem também as competências cognitivas, que é um tipo ali relativo à inteligência. É uma modalidade porque vai representar o que é preciso, né, para compreender e resolver um problema. Que aí apresenta-se, né, diferentes formas de resolução. Então, as modalidades de inteligência, elas permitem vários níveis de desenvolvimento, sendo que o nível seguinte, né, o nível que o estudante avança para frente, né, ele incorpora o anterior, ele conserva os conteúdos e vai transformando numa forma sempre mais complexa de construção do conhecimento, né? Vocês lembram daquela espiral, né, que vai num crescente, né? O estudante vai evoluindo a partir do que ele tem, ele vai crescendo, né, nessa construção permanente do conhecimento, né? Então, essas competências cognitivas, elas vão expressar também melhor o que o estudante pode fazer em cada situação, naquele contexto e naquelas condições de prova que ele está ali submetido naquele momento, tá? Agora, o quanto as habilidades foram desenvolvidas e puderam ser aplicadas naquela situação de avaliação. Então, vai se avaliar todas essas questões também, né? Aliás, implica inclusive no que? Saber inferir, atribuir sentido, articular as partes e o todo, excluir, comparar, observar, identificar, tomar decisão, né? Reconhecer, fazer correspondência, né? Correlacionar elementos. Então, também prestar atenção, manter o foco, a calma naquele momento de avaliação, né, que gera ali uma tensão, mas o quanto o estudante consegue se acalmar, quanto ele está confiante, né, vai otimizar também os recursos que ele tem disponível, seguir as regras, ser avaliado coletivamente, né, estar ali naquele momento de avaliação coletiva, enfim. E agora a gente está falando de competências. Olha aqui, ó. Competências. Competências estão aqui na mesma configuração, né? E a gente tem aqui os esquemas operatórios. Aqui a gente tem os esquemas procedimentais. E aqui os esquemas presentativos. Do lado esquerdo, nós temos realizar. Do lado direito, nós temos compreender. O que? Aqui na base, observar. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, observar. Tá bom? Bom, aqui no desenho que eu fiz, né? Estão o quê?
as competências e as suas correspondências, né? Então, olha só, do lado esquerdo, né, a gente tem aqui o que? Realizar, né? Ou seja, mandar bem diante de um objeto, de um problema. É mandar bem, é realizar, fazer o que tem que ser feito, tá? Implica o quê? Nessa relação com os esquemas operatórios, ó, com os esquemas operatórios e com os esquemas procedimentais. Então, no realizar, é essa correlação aqui, tudo bem? Já aqui, né, no lado direito, a função, aqui, né, ó, a função de compreender, implicando aí os operatórios, né, os esquemas operatórios e os presentativos. E embaixo, o que a gente tem? A função observar, tá? A função observar, que vai implicar os esquemas tanto procedimentais quanto os presentativos. Bom, em relação às competências, né, a gente tem questões aí, né, as competências, a gente tem questões a observar, tá? Por exemplo, os esquemas de Piaget, tá? Onde o estudante pode ler o que está ali proposto na prova, né, nos textos, nas imagens, numa figura, por exemplo, ou mesmo num gráfico, ele vai interpretar e assimilar a informação ao mesmo tempo. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai decidir pela melhor alternativa, pela melhor solução. Beleza? Bom, para ler a prova, então, o quê? É preciso ter as seguintes habilidades: observação, identificação e descrição, e várias outras, né, habilidades que vão ser necessárias para se abstrair ali do conhecimento que ele tem para resolver aquela questão. Isso é a primeira parte para se responder, né, e resolver uma proposta, um problema, uma questão qualquer da prova. Em relação às competências para realizar, são as relativas ao estudante adotar os procedimentos, os procedimentos necessários para uma tomada de decisão. Ou seja, ele vai observar, identificar, diferenciar. Não basta somente ele decidir por este ou aquele procedimento. A escolha tem que ser a melhor escolha com aquelas condições que ele tem, a melhor tomada de decisão. E para isso, o estudante tem que focar no quê? Nas habilidades que ele, né, estudante, vê e como que ele faz. Portanto, quais são as habilidades? Classificar, seriar, ordenar, conservar, decompor e tantas outras, tá? Já em relação às competências, né, de compreender, são as competências que vão utilizar o sistema operatório e devem ser observados aí pelos dois lados, pelo cognitivo ou pelo procedimental. E com essas competências, para a resolução de problemas ou propostas, né, uma questão qualquer, é possível partir da coordenação, de um planejamento, de uma estratégia, que antes não era possível, né? São operações o quê? São operações mentais mais complexas, de um pensamento proposicional, que agora tem um raciocínio hipotético dedutivo, tá? Por exemplo, analisar fatos, julgamento de valor, criticar, formular ou compreender explicações de causa, enfim, estas questões todas. Agora a gente vai resolver questões de bancas que fizeram a respeito desses temas, né, desses assuntos que se aproximam, né? E a gente vai ver como é que as bancas exploram esse tipo de conteúdo. Belezinha? A primeira questão, olha, é de 2023, da banca UPNET e ALP, da Prefeitura de São José da Coroa Grande, lá no interior de Pernambuco, para professor dos anos iniciais, tá?
Isso aqui é o instituto lá do Pernambuco, tá? Ó, a avaliação de larga escala se desenvolveu rapidamente no Brasil e apresenta hoje inúmeras versões e possibilidades, sendo realizada em diferentes níveis, federais, estaduais, municipais, e apresentando variadas contribuições às políticas públicas. Porque, afinal de contas, a justificativa das avaliações em larga escala é exatamente essa, né? Para melhoria da qualidade do ensino, para instituir aí políticas públicas mais adequadas, para fazer uma correção de rumo, tá? Então, beleza. Uma delas gera resultados por escola, por município, por sistema de ensino, por unidade da federação, né, que é a UF, e para o país como um todo. Logo, o seu objetivo não é avaliar os alunos individualmente, mas a educação nacional em suas diferentes ou diversas, né, esferas. Dessa maneira, identifique abaixo a alternativa que apresenta uma avaliação em larga escala que tem como principal objetivo diagnosticar a educação básica, ó, do Brasil. Assinale a alternativa correta, tá? Bom, SAEP é o SARESP lá do Pernambuco, tá? É o Sistema de Avaliação do Estado do Pernambuco, tá? Então, é o sistema, ó, é o sistema de avaliação lá no estado de Pernambuco, ok? Bom, aí tem, né, o SAEP, SAEB, Enem, PISA e Enseja. PISA a gente já falou agora, né, é aquela avaliação internacional. E o Enseja, ó, Enseja, ó o EJA aqui, né? É a avaliação para a EJA, tá? A partir da qual os estudantes de EJA podem se certificar, podem concluir aí os estudos, tá? Receber aí um histórico e um comprovante de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Então, o Enseja. Bom, Enem, você já sabe, né? Que é a avaliação do ensino médio, tá? E o SAEB, que é o que a gente viu agora por conta do SARESP, né? O SAEB, o que que é? É o Sistema de Avaliação Nacional, né? Brasileiro, da educação básica, tá? Então, vamos lá. Te dá uns segundinhos para você considerar aí qual é a sua alternativa e a gente já retoma isso aí para corrigir. Podemos? Que agora ficou fácil, né? Depois que eu depois que eu escrevi aqui do lado cada significado, ficou fácil, né? Mas eu tenho certeza, você estava prestando atenção no vídeo, você já sabia. Então, olha, pensando que a avaliação de larga escala, né? E por que é a avaliação de larga escala? Porque vários estudantes farão a mesma avaliação ao mesmo tempo, concomitantemente, né? Então, é uma avaliação de larga escala, se desenvolveu rapidamente no Brasil e apresenta hoje inúmeras versões e possibilidades sendo realizadas em diferentes níveis e apresentando variadas contribuições às políticas públicas. Uma delas gera resultados por escola, por município, por sistema de ensino e até por unidade da federação e para o país como um todo, ou seja, a avaliação vai apresentar os resultados do país inteiro, mas ela é capaz de identificar, né, quais foram os resultados daquele estado, Distrito Federal ou município, por escola, dentro de cada estado, dentro de cada município, por escola, por unidade da federação, enfim, e também, né, da educação nacional como um todo, tá? Bom, logo, o seu objetivo não é avaliar os alunos individualmente,
ok. Esse tipo de avaliação não está aí para avaliar o indivíduo, né? Não está ali para avaliar o estudante, para atribuir um conceito, uma nota. Não é isso. Não é o estudante, mas é por meio do estudante que se chega a essa avaliação. Mas o objetivo não é avaliar o estudante, tá? Como é, por exemplo, no Enem, como é, por exemplo, no Enseja, que é para avaliar o indivíduo, que é para avaliar o estudante, tá? Então, olha lá, não é para avaliar o aluno individualmente, mas a educação nacional em suas diversas esferas. Dessa maneira, identifique abaixo a alternativa que apresenta uma avaliação em larga escala, que tem como principal objetivo diagnosticar a educação básica no Brasil, tá? Seria o SAEP, né, que é só a respeito da avaliação no estado de Pernambuco? Não, né? Porque aí seria de um estado só e não é do país. Então, não é o SAEB. O SAEP não é o Enem, porque o Enem vai avaliar o estudante egresso ou concluinte do ensino médio. E é o estudante. Também não é o PISA, né? A avaliação PISA, que é uma avaliação internacional. E aqui está falando do país, né? Educação básica do Brasil. E também não vai ser o Enseja, que também vai avaliar individualmente os estudantes da EJA, tá? Portanto, nossa resposta para esta primeira questão é o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional, tá? Então, gabaritou aqui comigo quem assinalou a alternativa B de bora lá que tem mais questão para a gente resolver. Nossa segunda questão é antiguinha, mas é uma questão da VUNESP, tá? A mesma banca que vai fazer a prova agora para o concurso dos professores de ensino fundamental 2 e médio para a SEDUC, né? Para a Secretaria de Educação, também conhecida, né, como SEE, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Secretaria Estadual de Educação, tá? Então tá aqui, ó. CE ou SEDUC, tanto faz, tá? SEDUC para professor do ensino básico. Vamos lá. Observe a questão adaptada da avaliação dos alunos da segunda série do SARESP de 2007. Por que está falando aqui segunda série do SARESP de 2007? É relativo ao terceiro ano do ensino fundamental, tá? Porque houve alteração, né? No ensino fundamental de 9 anos, então essa segunda série virou terceiro ano do ensino fundamental. E você já gravou, hein? São os anos ímpares menos o primeiro ano, que é da alfabetização, tá? Então vamos lá, observe a questão adaptada da avaliação dos alunos, né, do terceiro ano do ensino fundamental do SARESP, tá? Então teve uma questão no SARESP. Cada cartela tem um número. Então, ó, 21, 32, 28 e 19. Organize os números do menor para o maior, tá? Então, é do menor para o maior. Esta questão pretende avaliar se o aluno compara escritas numéricas, demonstrando compreender regras do sistema de numeração decimal e se os ordena do menor para o maior, tá? Na classe da professora Iara, 35%, olha que significativo, hein? 35% dos alunos apresentaram a seguinte resposta. Olha o que eles escreveram: 21, 32, 19 e 28, tá? Esses alunos, A, escreveram a resposta utilizando a ordem crescente. B, escreveram a resposta utilizando a ordem decrescente.
ordenaram de 2 em 2, utilizando a ordem crescente, ordenaram de 2 em 2, utilizando a ordem decrescente e não fazem nenhum tipo de ordenação. Te dá uns segundinhos para você achar aí a alternativa correta. Podemos? Olha só, isso é também um tipo de questão que a banca pode explorar. Então, ela pega uma questão que foi já de alguma prova anterior e joga ali como uma situação, problema, como um contexto para você analisar aquilo e procurar aí a sua alternativa, pensando aí, considerando tudo que a gente falou, né, a respeito aí das matrizes de referência, o que é que se espera de resposta para esse tipo de questão. Olha, os números eram 21, 32, 28 e 19. E era para organizar os números do menor para o maior. Bom, a resposta correta deveria ser, olha, 19, 21, 28 e 32. Entretanto, uma quantidade significativa, né, 35% dos estudantes de uma determinada professora não colocaram isso, mas colocaram 21, 32, 19 e 28. E aí? Eles escreveram a resposta utilizando a ordem crescente? Sim ou não? Não, né? Porque se fosse a ordem crescente, seria essa aqui, né? O 19, 21, 28 e 32. Então, não é a nossa alternativa. Escreveram a resposta utilizando a ordem decrescente? Bom, se fosse a ordem decrescente, teria que ser 32, 28, 21 e 19. Também não foi. Certo? C. Ordenaram de 2 em 2, utilizando a ordem crescente. E aí? Sim ou não? Sim, né? Olha só, eles pegaram entre esses dois primeiros números, né, entre o 21 e o 32, eles ordenaram na ordem o quê? Crescente. E também entre o 28, que era no caso, né, e o 19, eles colocaram 19 e 28 também colocando na ordem o quê? Crescente. Ordenaram de 2 em 2. Ok? Ó, ordenaram de 2 em 2 utilizando a ordem crescente. Essa é a nossa alternativa, sem sombra de dúvida. Mas vamos analisar as outras. Ordenaram de 2 em 2 utilizando a ordem decrescente? Não, não foi ordem decrescente, porque senão teriam colocado 32 e 21 e 28 e 19. Então, não foi na ordem decrescente. E não fazem nenhum tipo de ordenação. Não, tá errado. Eles fizeram uma ordenação. O que eles fizeram? Eles ordenaram os dois primeiros números e os dois seguintes. Então, eles fizeram sim um tipo de ordenação, tá? Eles não fizeram a ordenação de todos os números numa única ordem, como deveria ter sido, né, desenvolvido aqui. Mas veja que eles têm noção de ordem crescente, porque eles resolveram adequadamente em dois agrupamentos. Então, eles ordenaram de 2 em 2, utilizando a ordem crescente. Belezinha? Viu como é que esse tipo de questão pode ser explorada aí pela banca? E aí, gabaritou comigo quem? Assinalou a alternativa C adequadamente. Belezinha? Ó, não esquece de
se inscrever aqui no canal, né? Ativar o sininho para você ser lembrado e lembrada a hora que chegar um vídeo novo bacana para você estudar. Bons estudos! Muito obrigada por me acompanhar aqui em mais um vídeo. Beijo grande e até o próximo!